E para iniciar, então, a nossa palestra, eu convido o senhor Siqueira Neto, da PV Operation. Então, assim, eu gosto de começar a apresentação perguntando aí quem conhece todas as atividades de OIM, né? É um termo bastante utilizado e às vezes ele é utilizado, subutilizado, vamos dizer assim, eu diria que ele é muito complexo para a forma que muitas vezes ele é utilizado, tá? Então, assim, a ideia aqui é apresentar para vocês uma abertura dos subitens que existem dentro de OIM, né? Como a gente viu na apresentação anterior ali, a capacidade instalada do Brasil veio subindo rapidamente e a maior parte dos integradores, por razões óbvias, vem focando em novas vendas. Só que fica aí a minha dica para que já chegou o momento de se pensar o OIM como uma receita, né? Bem séria para os integradores, tá? Tanto das suas próprias instalações, como das instalações que, eventualmente, alguma outra empresa fez, mas que depois o cliente ficou desatendido por qualquer motivo. Então, existe um potencial de receita bastante grande no quesito de OIM pós-venda aí, tá? Bom, eu gosto de separar as atividades em esses 6 grandes grupos, tá? Que são gestão de ativos técnicos, serviço de engenharia, gestão de operações, tipos de garantia, né, que são ofertadas num contrato de OIM, e gestão do processo de manutenção. Então, falando sobre... Não dá para ver aqui, né? Bom, falando sobre gestão de ativos, tá? Entra toda a questão da gestão financeira e comercial relacionada a isso, né? Aqui pensando assim, se for uma usina que está sendo locada, né, um processo de faturamento, cobrança, pagamentos, os relatórios, né, de geração, consequentemente de receita daquela usina, a questão de como que foi feita a dívida para o pagamento da usina e a gestão disso, a administração de seguros envolvidos numa obra, né, e depois na operação da usina, gestão de uma usina maior, assim, normalmente ela é uma própria empresa por si só, né, ela é uma SPE, então a gestão dessa empresa em si, e os outros serviços relacionados para esse processo, jurídico, contador e administrativo, etc. Tá? E aí vai para a parte de gerenciamento técnico desse ativo, então supervisão do desempenho da planta, relatórios de desempenho, os contratos, basicamente, né, envolvidos com todos os fornecedores que vão cuidar dessa usina ao longo do tempo, e a administração dessas garantias, né. Entrando, então, no subtema de engenharia, né, daí tem o serviço de engenharia. Muitas vezes, uma usina precisa ser recomissionada por algum problema, tá? Um caso mais extremo, fazer um retrofit da usina. Às vezes, uma usina não teve aquelas chamadas spare parts, não foram compradas partes adicionais no momento da obra, né? E aí passou-se alguns anos e não se tem mais aquele módulo, né, que tinha, não se tem mais uma compatibilidade entre os componentes. E aí isso vai demandar um retrofit da usina para se reestruturar as strings, por exemplo, para ter que trocar alguns componentes. Tá? Então isso, de certa forma, é até que frequente já em usinas mais antigas na Europa, por exemplo. Então fica aí uma recomendação, uma dica, porque umas usinas maiores sempre sejam compradas partes adicionais desde o primeiro momento, né? E isso seja estocado, tanto para o prazo de resposta em caso de falha, né? Porque uma usina parada ou com performance abaixo é perda de dinheiro, quanto em relação à compatibilidade de componentes com o passar do tempo, que isso é um problema bastante sério, né? Inclusive, recentemente, conversando com um professor que estuda muito o setor, ele falou que a solução para isso, e já estamos começando a ver isso no Brasil,
essa falta de componentes, né, de módulos que sejam compatíveis, por exemplo, que é a solução que ele, falando para mim, ele deu, por exemplo, fazer o que se chama canibal, né, canibalizar uma instalação. Então, um distribuidor, por exemplo, que não tem aquele módulo para repor, ele teria que ir numa usina, comprar uma usina de alguém, só para ter novamente aquele estoque daqueles componentes para atender em garantia a outros tantos clientes. Então, assim, vejam a que ponto que isso pode chegar, né? Auditoria e inspeção de qualidade, a repotencialização, upgrades, instalação de monitoramento, e, como eu falei, revisão de design da planta. Tá? Entrando no gerenciamento de operações, né, que é mais próximo dos conceitos comuns aí, de OEM, então a gente tem controles remotos da usina, né, possibilidade de controle de potência, por exemplo, toda a rotina da equipe, né, agendamento dessa rotina de manutenção, sistemas de supervisão da planta, despacho, quando for o caso, e aí entrando em engenharia de performance, realmente entender se aquela usina está performando no seu máximo possível, de acordo com o projeto, se há melhorias a ser feitas, se há algum ponto de sombreamento por qualquer motivo, se a frequência da limpeza, né, está adequada, se há qualquer problema de mismatch, por exemplo. A gente já pegou casos que a PV Operation cuida de usinas com tracker, que bateria de tracker tinha acabado e existia uma diferença entre trackers, o que gerava mismatch, gerou queima de fusível e todos esses problemas. Tá? Então, assim, entre uma usina estar desligada, parada, não funcionando e funcionando, existe um mundo de possibilidades de baixa performance ou performance inadequada. Existe um outro caso de um cliente da PV Operation que o inversor estava com sobretemperatura e passou meses assim, a gente avisando o cliente falando com o fabricante falando que estava tudo bem, porém, a gente detectou que ficou, ao longo de 3 meses, o cliente teve uma perda de aproximadamente 3.000 kWh, tá? Se comparado o que aquele inversor gerou em relação aos outros. E aí, a equipe de manutenção do cliente, depois de a gente cobrar muito, a equipe de manutenção do cliente foi para a planta, identificou uma arruela que caiu da string dentro da ventoinha do cooler do inversor e tinha travado o cooler daquele inversor. Então, assim, coisas assim podem acontecer, né? E que vão abaixar a performance da usina. E aí tem toda a questão de back-office, né? Relatório de desempenho, como eu falei, né? O gerenciamento de peças de reposição, né? As chamadas spare parts, isso é algo muito importante, que faz diferença total nesse tempo de resposta, porque uma usina parada, quanto maior a usina, maior é a perda de dinheiro envolvida, né? E gerenciamento de solicitações de garantia. Notas fiscais, né, pessoal? Assim, a organização dessas notas fiscais, onde quem aqui nunca teve problema de achar uma nota fiscal para atender um cliente em garantia, né? Eu acho que isso assim é algo até que comum, esse tipo de situação dessa gestão, né, das notas fiscais e tal, e a PV Operation oferece um recurso para facilitar nessa gestão, nesse caso. Bom, agora o tema que eu mais gosto de falar, que é a questão das garantias. Então, assim, como tratar esse tema com o cliente, quando está se falando de operação e manutenção, né? Existem alguns tipos, né? Aqui eu elenquei alguns, os principais, né? Que é a garantia de tempo de resposta, o chamado SLA, né? Quanto tempo que você está colocando em contrato que você vai estar na planta para fazer um primeiro atendimento, né? Outro tipo é a garantia de disponibilidade da planta, né? 98%, 99%.
a planta vai ter que estar funcionando, salvo problema de rede ou outros problemas que não sejam imputáveis à instalação em si, né? Ao projeto e à instalação. Garantia de taxa de desempenho, que é a mais comumente utilizada, que é a performance ratio, né? Que varia aí de 0 a 1, né? E que uma usina funcionando adequadamente aí vai estar geralmente acima de 80%, uma usina em solo, né? Uma usina em telhado, claro que vai depender do posicionamento das águas, da disponibilidade, às vezes tem que até que intencionalmente lidar com sombra, né? Mas então assim se define, né, baseado em relatórios de softwares, né, qual que seria a taxa de desempenho adequada dessa usina, e aí vai se fazer um contrato baseado nisso, com uma variação para cima ou para baixo admissível, né? Passou disso, tem multa e tal. E aí a última, que é um pouco mais complicado e sensível, que é a garantia de produção de energia, né? Que daí envolve fatores climáticos e, no meu ponto de vista, combinar com São Pedro é um pouco complicado, né? Então, assim, aí, entrando no tema de manutenção da planta, tá? Manutenção preventiva, corretiva, né? A preventiva é um plano de manutenção que é feito, né? Que vai ser seguido ao longo de um ano, e as corretivas é realmente quando acontece algum problema que tem que ir lá e executar. Deve ter todos um conjunto de testes a serem feitos, né? Teste de corrente de tensão, de isolação, termografia, né? Um conjunto grande de testes para se aferir a saúde da planta, né? E aí tem toda a manutenção geral, né? Gestão de água para limpeza, de resíduos que sobram da obra, por exemplo, manutenção da estrada, né? Que atende a planta, das secas. Tem uma usina que é operada pela PV Operation que já teve roubo de cabo 2 vezes naquela usina, por exemplo. Então, assim, tem toda a questão de CFTV envolvida, segurança. Bom, essa questão de segurança tem vários fatores envolvidos a isso também e que depende do nível de investimento da usina, pode ter uma automatização bem grande desse processo, tá? Bom, agora entrando um pouco na PV Operation, tá? Explicar como que a gente pode ajudar os integradores nesse processo de OIM, né? A PV Operation, até para deixar claro, ela não faz a manutenção em campo, tá? A gente foca em ser o cérebro, em ajudar o integrador a ter esses contratos de manutenção com o cliente final. Então a empresa foi fundada em 2019, tem o foco na operação remota de usinas, através de plataforma com alarmes que deixam o processo gerencial bem mais simplificado. Fazemos telemetria dos equipamentos das usinas, geramos relatórios de desempenho e cruzamento de dados com as faturas da concessionária. O propósito é aumentar a confiabilidade das usinas, né? Cuidamos de mais de 5.000 usinas e mais de 400 megawatt pico, de usinas pequenininhas, de 1,5 kW pico a 6,6 mega. Temos uma versão gratuita, integrar todos os inversores na nossa plataforma, status das usinas e alarmes, isso é gratuito, tá? A gente só vai cobrar quando se tem os outros módulos de entregas, tá? Avançar um pouquinho aqui. A telemetria, tá, da usina é algo que a gente faz de forma bastante flexível, através de datalog próprio ou utilizando de terceiros. A gente tenta sempre utilizar o que já existe na planta, né? Às vezes até se já existe um SCADA na planta, por mais que a nossa solução ela torna desnecessário um SCADA, né, físico, um servidor físico, uma edificação. Se já existe isso, a gente consegue subir os dados na nuvem, né? Integrar inversores, estação solar métrica, multimedidores, bancos de bateria, relés, sensores. A gente emite relatórios de geração, KPIs, contabilização financeira, cruzando os dados com a fatura de energia.
Fazemos análises, né, baseados em dados históricos de potência, energia, tensão, temperatura, etc. Temos esse módulo de gestão de garantias, que é o que eu estava falando, de subir as notas fiscais para ficar ali na mão quando for necessário acionar uma garantia de algum equipamento. Isso aqui é ticket de intervenção, é para a equipe de manutenção ter no sistema padronizado, para a informação não ficar perdida em WhatsApp, e-mail, telefone, né? Então tem um canal ali para o operador e o responsável pela manutenção ficar mantendo o controle do que aconteceu, né? De rastrear a informação. Então, alguns cases de clientes integradores, cases de clientes investidores, cases de OEM, alguns já comentei com vocês aqui. Estou acelerando, que eu acho que já deu tempo, né? Estou acelerando aqui, então, pessoal. Temos um aplicativo, tá? Solução completa de medição, Datalog. E temos um programa de inovação aí, estamos desenvolvendo com uma empresa suíça e uma faculdade suíça, junto com o IFSC e a Embrapi, uma tecnologia de alto machine learning para fazer predição de problemas que a gente espera estar pronta aí nos próximos meses para dar mais automatização e precisão na predição de problemas. Tá? Quem quiser entender mais ou falar qualquer assunto relacionado à PV Operation, eu estou à disposição aí para a gente conversar. Vou estar aí até o final do dia. Obrigado.